E aí, pessoal? Todos tranquilinhos? Estamos de volta com Geografia Geral. Dentro de cartografia, vamos falar de curva de nível. Se você observar, as curvas de nível, elas acabam por transportar a representatividade do terreno para a carta, para o mapa, para o croquis, para o esboço. Então, as cartas topográficas, elas acabam sendo caracterizadas, muitas delas, por curva de nível. E o que seriam essas curvas de nível? A curva de nível, ela tem a característica de passar a altimetria, a topografia, a altitude do relevo do terreno real para o mapa, para a carta. Tudo bem? Então vejamos algumas características da curva de nível. Quanto maior for a linha da curva de nível, maior é a sua área de representação, porém menor é a sua altitude. Ok? Quanto maior for a linha da curva de nível, maior é a área de representatividade, mas menor é a altitude. Então você tem uma linha grande demais na carta, ali ele representa uma área grande, mas uma altitude baixa. Por outro lado, quanto menor for a linha da curva de nível, menor é a área de representatividade, mas maior é a altitude. Então o que acontece? Se você tem um ponto dessa forma, de pico, o que nós vamos ter aqui? Aqui você vai ter uma linha menor e aqui você vai ter uma linha maior. À medida que você vai descendo, essa linha vai aumentando. Então, linha menor, grande altitude, mas pequena área de abrangência. Tudo bem? Por outro lado, na base da montanha você vai ter uma linha maior para circundar a base da montanha, a base, o sopé. Base ou sopé, pico ou cume, para você identificar a questão da altimetria. Tudo bem. Uma outra situação é a questão da equidistância. Observe, quando você pega uma linha, ou quando você pega várias linhas de curva de nível, elas estão uma ao lado da outra, belezinha? Elas estão uma ao lado da outra. Aí o que vai acontecer? Quando essas linhas estão próximas umas das outras assim, significa que aqui você tem um relevo acidentado. Quando você tem ela afastada assim, longe uma da outra, significa que essa área aqui, ela é plana. Peraí, professor, como é que é? Quer dizer, então, que quando as linhas de curva de nível estão muito próximas umas das outras, significa que você tem ali um declive, descida, aclive, subida, que seja acentuado. Ou seja, ali a água vai descer de forma mais rápida. Ali a água vai descer de forma mais forte e vai causar erosões, vai causar sulcos no solo. Enquanto você tem linhas de curva de nível mais afastadas umas das outras, significa que ali é mais plano. Ali a água mal vai deslocar. Ali a água vai deslocar lentamente. Por quê? Porque você tem uma área plana. Isso devido a equidistância, tudo bem? Então, peraí, professor, eu posso ter nessa linha 50 metros de altitude e essa aqui 200 metros de altitude. Qual que é a equidistância que existe? Entre 50 e 200, então eu tenho 150 metros de altitude, é a minha equidistância. Geralmente, numa carta topográfica, geralmente, no mapa, pessoal, as equidistâncias são as mesmas se você usar uma curva de nível X. Então, se você estiver usando a curva de nível X ali no mapa A, se a equidistância for 150, aplica-se o 150 para toda aquela representação cartográfica, belezinha? Aí você tem que analisar com calma. Outro detalhe, no que se refere a essa equidistância, vejamos que você tem na linha da curva de nível números. Então você pode ter 50, 100, 150. Na linha, você tem a linha aqui e o número meio aqui no meio. Então essa linha aqui, a linha, ela possui a mesma altitude em toda a sua extensão. Então vamos pegar a linha mais baixa, parte mais baixa, vai fechando, vai ficando mais alto. Então, na sua extensão, se ela está escrito 50 metros aqui, toda ela tem 50 metros. Se está escrito 100 metros, toda ela tem 100. 200, toda ela tem 200. Então, a altitude de uma linha de curva de nível é a mesma ao longo da sua extensão. Uma curva de nível não muda a sua extensão, por mais que ela desloque, por mais que ela passe por rios, por riachos, por ribeirões, se tem altitude, se tem ravinas, não interessa. A
curva de nível ela é a mesma. A altitude não muda. E o outro aspecto é que geralmente a equidistância também é a mesma se analisar a mesma área do mesmo mapa. Se você analisa a mesma área no mesmo mapa, a equidistância também é a mesma. Pessoal, é muito importante que você analise isso aí com calma, ok? Então, se eu tenho aqui 50 metros de altitude, e tudo está em metro de altitude, não é altura. A altura é a distância da base até o cume da montanha, do sopé até o pico. Agora, altitude não. Altitude é a distância sempre tendo como referência o nível do mar. Altitude com relação ao nível do mar. Do pico ou cume, passa pela base e vai até o nível do mar. Enquanto a altura não. A altura é só do pico ou cume até a base ou sopé. A curva de nível trabalha com altitude. A curva de nível trabalha sempre com relação ao nível do mar, belezinha? Mais uma informação antes de fazermos uma revisão rapidinha. Identificar, pessoal, quem usa a curva de nível. Ora, quem usa a curva de nível? Agrimensores, agricultores, pecuaristas, militares. Então, essa galera todas usam a curva de nível, usam suas cartas, usam seus mapas e trabalham a curva de nível ali, né? Professor, eu posso fazer a curva de nível auxiliado, por exemplo, por fotos aéreas lá dentro de aerofotogrametria, que vocês viram comigo em sensoramento remoto. E eu posso usar também, no que se refere à foto de satélite, pode ajudar. Principalmente fotografias aéreas, pode ser usado com drone, pode ser usado com radar, para auxiliar essa questão de logística, essa questão de informações de dados para fazer as cartas topográficas e para fazer a representatividade da curva de nível. Então, não devemos deixar de analisar essa questão. Quem usa a curva de nível? Então, militares, agrimensores, pecuaristas, agricultores, mineradores também vão usar, porque dependendo da altitude, não dá para você trabalhar naquela altitude. Vai usar também o pessoal que lida com a parte de imobiliária, as questões imobiliárias, onde eu vou construir casa, então é bom saber a questão da curva de nível. Quem vai trabalhar com exploração da água, ou seja, que trabalha com saneamento, pode usar também a curva de nível, para ele saber onde que ele vai instalar, desculpe, a sua adutora de água bruta, de água tratada. Os aeronautas, os pilotos de avião, dão para trabalhar isso aí. Eu me lembro daquele acidente, por falar em avião, escute. É isso aí. Gravação em casa, é isso aí. Quarentena, é isso aí. Por falar em avião, por ocasião da queda do voo da Chapecoense, ele mostrava nitidamente o ponto que o piloto deveria ir para pousar lá no aeroporto na Colômbia. Era um aeroporto entre áreas de elevação muito forte, tinham grandes elevações, e tinha exatamente o local por onde o avião ia ter que passar para fazer o seu pouso, né? Então, tanto pouso quanto decolagens, ele era num aeroporto entre serras. Ali, pessoal, tem que ter muito forte dentro das imagens que são cedidas, não só de GPS, mas de vídeo monitoramento, para que o piloto saiba exatamente. O piloto sabe de curva de nível. Ele sabe que as linhas menores representam grandes altitudes e as linhas maiores representam baixas altitudes, tá? Altitudes e não latitude, não confundir. Altitude é uma coisa, altitude, altura, longitude e latitude. Então, latitude, distância em graus de qualquer ponto até a colação ao Equador. Longitude, distância em graus de qualquer ponto até a colação a Greenwich. A altura é a distância da base até o pico da montanha. E a altitude, que é o que vamos trabalhar em curva de nível, é exatamente a distância que vai do pico, passa pela base e vai até o nível do mar. Sempre pegando como referência o nível do mar. Belezinha, pessoal? Linhas muito distantes, você tem um relevo mais plano, menos acidentado. Linhas muito próximas umas das outras, você tem declive, você tem uma área mais acidentada. Lembrar que
geralmente a mesma, em uma área específica. Cada mapa tem uma equidistância. Tudo bem, pessoal? Depende da escala, depende de vários fatores. Depende do padrão do mapa. Você quer mostrar o que no mapa? É um mapa agrícola? É um mapa de... Então depende muito disso. E a outra dica, a altitude de uma linha é a mesma na linha inteira. Só vai mudar para mais se você passar por uma linha menor. E para menor altitude, se você pegar uma linha maior. A linha maior, ela abrange maior área, mas menor altitude. E a linha pequena, ela abrange uma menor área, mas pega uma altitude maior. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Beijo muito carinhoso. Fique com Deus. E até a próxima.